Louvado seja Deus. Qual foi o texto que foi lido? Lucas 5,33. Os irmãos falaram quase mesmo. Essa passagem, ela vem logo em seguida, depois daquela mensagem da chamada de Levi, né? Ela está nos 3 evangelhos, só não de João. Mateus apresenta em capítulo 9, versículo 9 até o 13. Melhor dizendo, capítulo 9, do 14 ao 17. Marcos, do capítulo 2, obrigado, irmão, 18 ao 22. A porção dessa palavra fala sobre o jejum, né? Glória a Deus. Hoje essa palavra jejum, ela tem uma conotação não somente religiosa, né? Ela também tem um aspecto, o pessoal que quer entrar numa dieta aí do jejum intermitente. Mas esses jejuns que eram praticados pelos judeus por parte dos discípulos de João e os discípulos dos fariseus, eram aqueles jejuns que eram determinados pelas leis, as leis judaicas, né? E o texto vai dizer no versículo 33, disseram-lhe então eles. Alguns fizeram essa pergunta, né? Porque a comparação dos discípulos de Jesus em relação aos discípulos, nós estamos aí no canal da AD Maraponga 2, YouTube, né? Certo. Há uma comparação entre os discípulos de Cristo, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus. Os discípulos dos fariseus, eles eram, até uma oração do fariseu, lembra da oração do fariseu? Não foi o que ele falou? Graças te dou, Senhor, porque eu dou o dízimo, porque eu jejum 2 vezes por semana. Aí, 2 vezes por semana. Então era uma prática deles dentro da programação religiosa. Os discípulos de João, eles são aqueles que estão naquele meio termo. Eles são a transição da velha aliança para a nova aliança. Não é assim? A transição da velha aliança para a nova aliança. Bem, então os discípulos perguntaram para Jesus: por que jejuam muitas vezes, frequentemente, os discípulos de João, e fazem orações como também os dos fariseus, e os teus comem e bebem? Então os discípulos de Jesus, naquele momento, não estavam ali participando daqueles jejuns cerimoniais obrigatórios da parte judaica, certo? Então Jesus foi arguído sobre essa questão. Qual foi a resposta de Jesus para os discípulos de João e os fariseus, os discípulos dos fariseus? Qual foi a resposta dele? Você vai ler em seguida que ele responde o seguinte: ora, você acha que os convidados vão jejuar no momento em que o noivo, o esposo, está com ele na festa das bodas? Quem que vai jejuar numa festa das bodas, né? Num casamento, o pessoal vai se aproveitar, né? Das benesses, num casamento. Antigamente era 7 dias, né? Então, Jesus faz essa resposta, mas ele não está anulando a essência do que estava na lei, certo? Até porque tem muitas coisas da antiga aliança que nós não vamos. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Então, depois que Cristo morre na cruz, então não tem mais. Se você ler o livro, a carta aos Hebreus, você vai entender ponto por ponto, durante os 13 capítulos, que Cristo, ele vai mostrando, Cristo sendo superior, ele mostra aos anjos
Cristo sendo superior a Moisés, Cristo sendo superior ao próprio sumo sacerdote, ele foi superior ao próprio sacrifício que era oferecido lá em Israel, no dia do perdão. Ele foi o maior, ele é o principal. Então, porque na linguagem teológica, a lei ela nos serviu como uma mensagem de sombra. Aí Cristo é a realidade, então ele cumpre todos os sacrifícios que foram anunciados no Velho Testamento, desde aquele sacrifício. Vocês lembram qual foi o primeiro sacrifício que está na Bíblia? Lembra? Deus, preste atenção, aquela pessoa que trabalha com irmã Vilani, com roupas, no caso era couro, né? Uma pessoa, um estilista. Deus pegou um animal, que eu não sei qual foi, tirou o couro do animal e diz: a partir de hoje vocês não vão tirar esses negócios aí, essas roupas aí não é roupa de crente não, tá bom? Vista-se como crente, tomem. Você também, mulher, receba. Você também, homem, pega essa roupa aqui. Aí os homens se vestiram e tal. Então eles, primeiro sacrifício. Aí vem os patriarcas, o sacrifício pascual, o sacrifício da lei mosaica, até a morte de Cristo na cruz, quando ele bradou o quê? Está consumado. A partir daquele dia, o véu rasgou-se. A gente pensa que é o véu, é uma toalhinha, irmã Vilani, bem fininha, é nada. Era um véu pesado, rasgou assim, ó. Deus assim abriu a porta, o caminho do Santo dos Santos, e agora não precisa mais de sacerdote, de oferta. Você dobra o joelho em casa e diz: eu declaro em nome de Jesus, pelo sangue que foi derramado na cruz, o acesso ao trono da graça, e eu me arrependo dos meus pecados, e eu quero aceitar Cristo nesta noite, e eu quero invocar o teu nome, eu quero te adorar. A porta está aberta, glória a Deus, o caminho do santuário está aberto. Então não precisa mais de eu ser levita, né? Meus irmãos, que eu sou levita. Os testemunhos de Jeová, então, qual é a tribo de vocês? Não, nós não somos levitas, não somos de nenhuma tribo, nós somos gentios, mas nós fomos enxertados nesse propósito de salvação na pessoa de Jesus. Glória a Deus. Então, o que permanece é a essência. Por exemplo, o que nós aprendemos como sacrifício? O ato de você, como Paulo diz, rogo-vos, capítulo 12, versículo 1 de Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, como que, Esther? Como que? Como sacrifício vivo, santo. Ei, irmão, não é de qualquer forma que tu oferece a Deus, de qualquer forma não, é um sacrifício, é o teu holocausto. Tem até o hino do Cícero Nogueira, né? O nosso corpo, irmão Benassi, é um holocausto vivo, devemos colocá-lo no altar. Exatamente, aquela parte lá do sacrifício, Léa, a Léa está especialista em acender fogo de churrasqueiro. Tem que tirar de manhãzinha, tem que fazer o que o sacerdote fazia, Luciano? Remove as cinzas. Tem que botar o que para queimar o fogo continuamente no altar? Bota lenha no altar, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Tem algum crente apagado aí, pelo amor de Deus? Bota um pouquinho dessa brasa do altar de Deus e seja queimado para purificação, e você possa ser
apresentar diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Louvor a Deus é uma forma de sacrifício. O próprio jejum do cristão, né? É difícil, né? Sacrificar hoje, né? Só aquele aroma do café, aquele pãozinho. Oh, meu Deus do céu. Mas o crente, se ele tiver compromisso, ele vence ele não é dominado pelo alimento. Até porque o nosso corpo, ele é o que, segundo a Bíblia? Ele é templo de Deus e morada. Ei, irmã, está cuidando do teu templo? Hein? Tem que cuidar, viu? Hoje nós estamos vivendo uma geração de liberdade, né? A década de 60 na época era droga, rock e prostituição, sexo à vontade. Pois é, essa geração aí, ela não quer sacrificar nada não, ela quer viver na carne mesmo, mas não é dessa forma não, viu? Glória a Deus. O cristão, ele foi chamado para oferecer o seu corpo como sacrifício. Ele é santuário de Deus. E Paulo explica muito bem isso em 1 Coríntios. Não sei se eu vou sair aqui da mensagem, mas é um jeito. Então. Capítulo 6 de 1 Coríntios. Louvado seja Deus. Qual é o texto? O versículo de número 18, 19 e 20. De 1 Coríntios, capítulo 6. O 18 diz assim, ó: fugir da prostituição. Eu até comentei com o irmão ontem que Deus manda a gente resistir ao diabo, mas quando é esse pecado aqui, o que Deus manda? Foge, irmão. E o que é fugir? Fugir é você evitar situações em que você pode ser tentado nessa área, na área sexual, e você ceder a essa área. Você tem que vencer essa área, e você só vence se for pelo poder do nome de Jesus. Porque fórmula humana, cerimonialista, você pode até ter título de crente, nome de crente, roupa de crente, aspecto de crente, mas se o coração não estiver mudado, estiver dominado por esse tipo de pecado, você está cativo. E o texto diz o que? Foge da prostituição, versículo 19, o que mais diz o que mais? É o 18, né? Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis vocês que o nosso corpo é o quê? É templo do Espírito Santo. Ele habita em vós, é proveniente de Deus, e vocês não são de vocês mesmos. Vós não sois de vós mesmos. Por quê? Versículo 20. Por quê? Porque vocês fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Está vendo aí? Glória a Deus. Com tudo isso, irmãos, quero dizer para vocês que Cristo, Ele falou no versículo, volte para o capítulo agora aqui inicial, capítulo 5, lá no versículo 35, Ele diz, presta atenção, ei, os discípulos estavam com a companhia do noivo, estavam desfrutando da presença de Cristo. Dias virão, ei, já chegou, não? Porém, em que o esposo lhe será tirado. Então, naqueles dias, pastor, faz tanto tempo que eu não jejuo, sei nem o que é isso mais. Mas está na hora de você. Eu acho que esses dias já chegaram, né? Dias de consagração, irmão, porque se não se consagrar, a carne reina, viu, irmão? Está entendendo? Olha só os números aí. Número de divórcios, isso é a carne. Número de jovens e moças e rapazes que não estão honrando mais o Senhor, casando na igreja, mantendo a pureza, a virgindade também. Isso é uma coisa retrógrado para o mundo.
mas honra a Deus e o Evangelho. Representa sistematicamente, simbolicamente, o casamento, o noivado de Jesus com a igreja, a pureza do noivo para com a noiva, a pureza, a relação da noiva para com o noivo. Isso honra o Evangelho. Estamos numa geração perdida, perversa, dominada pela carne, pela sensualidade, pela sexolatria, pela sexomania, e nós precisamos apresentarmos nossos corpos diante de Deus em jejum. Jejum mata a carne, sacrifica a carne, tira esse desejo da carnalidade, coloca o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele diz assim: olha, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Glória a Deus. Assim como eu fui com o Sansão, o segredo da força de Sansão era exatamente o Espírito Santo na vida dele, mas de vez por outra ele não se mantinha numa pureza, ele se prostituía, e mesmo assim Deus usava o homem, irmão. Porque tem gente que consegue enrolar a Deus até um certo limite. Deus retirou o Espírito, ele ficou igual uma pessoa normal. O Espírito Santo, ele dará graça a cada homem, a cada mulher, a cada jovem, a cada senhor, a cada senhora, a manter a pureza em nome de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Isso não é religiosidade, isso é, no resumo de Paulo, é o Evangelho de Cristo. Sabe o que é o Evangelho de Cristo? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o poder de Cristo em vós, é Cristo em vós. Não tem pecado, não tem fragilidade. Você pode dizer: pastor, a carne é fraca. Mas quem foi que disse que o pecado é vitamina para esse procedimento aí? A vitamina é se ajoelhar perante o Rei dos Reis, se acomodar ali: Senhor, eu estou fraco, mas você vai se levantar em nome de Jesus forte, e aquela área que está te dominando, esse valente que está te como que grilhões, vai ser quebrado em nome de Jesus, e tu vai ver em liberdade, tu vai viver em pureza, tu vai sentir o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque não dá para viver com o Espírito Santo e viver, como o texto diz, aquele que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ele passou da mensagem aqui, mas a mensagem era essa mesmo. Já chegou o dia de consagrar, não chegou? Naqueles dias, chegou. Aí, resolvendo o assunto, Jesus, é sempre assim, Jesus puxa sempre um outro assunto. Ele faz aquela mensagem, ele disse uma mensagem em parábola, ele falou uma parábola dupla com o mesmo sentido. Os irmãos, a irmã ali que é costureira sabe que uma roupa já ensurradinha, né? A pessoa quer consertar a roupa com um pedaço de pano novo. Jesus disse que não dá certo, não combina. Então, em outras palavras, Esther Radassa, é assim, viver uma vida cristã segundo a lei e ao mesmo tempo querer experimentar o cerimonialismo da lei judaica, não combina. Ou seja, outra forma, viver tomando a ceia do Senhor, participando do corpo de Cristo, e viver de forma relaxada, displicente, negligente, viver em desarmonia com o Espírito Santo de Deus, viver numa situação de pecado, não combina. Tá certo? A outra parábola que ele citou, qual foi? No versículo, qual foi a outra parábola? Do vinho. Ele diz assim, primeiro, 36, ninguém tira um pedaço de uma veste nova para cozer em veste velha. Tem que ter uma mudança, não é não? Tem que ter uma mudança, não? Pastor, eu aceitei a Jesus agora, minhas roupas ainda estão assim, tipo mundana, mas doravante vai ser mudado, né? Doravante. Não, mas tem pessoas, pastor, mas não tem condição não. Eu vou lá na C&A, só as roupas sem manga, mostrando as costas, muito sensual. Meu Deus, o que fazer? Pois tem que pedir alguma orientação aí, né?
para se vestir bem, se vestir como uma princesa, como o príncipe de Deus, porque, claro que eu estou falando aqui de vestes espirituais, né? Por exemplo, abra aí em Efésios capítulo, mas aplica no plano mais na praticidade. É claro que muitas pessoas acham que a santificação só é o campo interno, é só internamente, começa internamente, tá ok? Mas não fica só no internamente não, externa também, certo? Não pega bem para um cristão. Irmão, essa mensagem o pastor pregou lá no Tempo Central, falou de vestes sensuais, e eu, na outra vez que eu fui, e ele mostrou com muita praticidade, que não combina um cristão de fato, de verdade, com esse tipo de procedimento. E aí, claro, o lado espiritual, internamente, eu vou mostrar para vocês, porque se não houver uma mudança interna, a externa pode até acontecer, mas se não houver a interna, aí é igual aquela questão, não se pode colocar pano novo em roupa velha, não se pode colocar vinho novo em o quê? Odre velho. Você sabe o que é o odre, né, Luciano? O odre, sabe? O que é o odre? Ei, você sabe o que é o odre? O odre. A irmã professora ali da escola dominical já está dando aula ali. Irmã Vilandi. Você pegava um animal, você matava o animal, espichava o couro dele, aí do que tirava, aí não tem a cabeça, as patas, aí você costurava as patas e deixava só a parte da cabeça aberta. Aí tinha todo um processo de curtir na fumaça, tinha todo um processo de colocar, untar com óleo, para se tornar um odre novo. Aí o seguinte, para que se viu o odre? Para que se viu o odre? Você que foi do quartel sabe, era o cantil do soldado. No caso era para água, né? O cantil é um plástico, né? Mas o odre servia para guardar o vinho e também o leite. E tem um detalhe aqui, né? Se o odre fosse velho, aí, se você pesquisar no Tempo Central, a primeira explicação do pastor Tom José foi sobre o odre. Ele diz como renovar o odre. Então tem um processo de renovação. Mas o odre velho, presta atenção, aí tu pega o vinho novo representa o suco da vinde. O vinho novo não está fermentado, mas o odre velho está todo fermentado por dentro. Se tu pegar o odre novo e colocar dentro melhor dizendo, o vinho novo e colocar dentro do odre velho, o que vai acontecer? Ele vai entrar num processo de fermentação e vai estragar tudo. E é exatamente isso. O que Jesus está mostrando é que a vida do cristão, ele não pode misturar, né, elementos da antiga aliança, elementos não estou falando da essência da lei, eu estou falando de elementos que já passaram, né? As leis cerimoniais, e querer aplicar dentro da novidade de vida em Cristo. Glória a Deus. Mas o texto que eu pedi para vocês ler, qual foi, hein? Efésios. Efésios vai dizer sobre a questão das vestes espirituais. Estou procurando aqui, viu? Mas vocês já sabem onde é que está escrito. Está no capítulo de número 4, exatamente o versículo 22. Bebe aqui um pouquinho d'água, viu? Vocês vão procurando aí na Bíblia. Vamos ler, gente. Que quanto ao trato passado, nós temos que despojar. Esse verbo despojar significa o quê? Despojar é tirar as vestes velhas da velha natureza,
deixar de ser dominado, controlado por essa velha natureza. Despoje-se do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Prossiga, Fred. Olha aí, renove-se no espírito da vossa mente, mudança de mentalidade, circuncisão que acontece no prepúcio do nosso coração. Continue, Fred. Não, volte antes. E vos revistais, revistam-se do novo homem, novas vestes, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E o último, por isso deixe a mentira, pare de falar mentira, fale a verdade, cada um com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Avançando aí para o texto de Colossenses 3, 5 até o 10, irmão Fred. Irmão, ok, irmão? Amém aí? Vocês estão entendendo mesmo? É uma mensagem bem simples, né? Mas é isso mesmo. É a simplicidade. O evangelho não é muito complicado, não. É simples. É fácil de compreensão. O difícil é a gente aplicar esse negócio. Está entendendo? Vamos lá? Qual é o capítulo que eu falei? 3, versículo 5 até 10. Não, veja no 8. Olha o 8. Tem uma reunião aqui solene que as irmãs estão reunidas. Mas vamos para o 8. Mas agora, irmãos, olha mais o verbo despojai-vos também de tudo. Aí ele já falando de questões emotivas, irmão Islã, da ira. Irmão, eu tenho muita facilidade de mirar. Eu sou sangue quente, pavio curto. Camarada passou na minha frente, eu já tô, tem crente que diz logo palavrão, esculamba o incrédulo aí. Uma vez aconteceu isso, irmão, uma história. Na época da minha adolescência, o meu tio, a gente inventou de vender bandeira do Brasil na Copa de 86. Ele nem carteira tinha, dirigia uma Brasília. Pois ele não brigou lá com um homem lá, e ele partiu para cima do homem, e o homem esculambando ele, descobriu que o homem era crente. E ele, filho de pastor, mas não se converteu, até hoje não se converteu não. E essa história eu achei interessante, porque tem crente que briga, se ira. O que mais? Despojai-vos também de tudo, da cólera, da malícia, da maledicência. Que é isso, irmão? Falar mal de uns outros. Das palavras torpes da vossa boca. Aí ele repete aquela mensagem: não mintais uns aos outros. Por quê? Por quê? Porque vocês já se despiram desse velho homem, dessas vestes velhas com os seus feitos. Vocês revestiram-se de uma nova veste, vestiram-se do novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 11. Glória a Deus, glória a Deus. O versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de bondade, de mansidão, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa uns dos outros, como Cristo vos perdoou, vocês também perdoai-vos uns aos outros. Glória a Deus. Romanos capítulo 13, versículo 14. É só uma palavra sobre revestir-se dessa nova veste do Espírito Santo em nós. O que diz? Vamos lá, é bem facinho. Mas você que está enfrentando uma luta contra os seus próprios desejos carnais, a sua própria natureza carnal, como você vai vencer isso? Aí está aqui o segredo: revista-se do Senhor Jesus e não tenhais cuidado da carne com suas concupiscências. Amém? Glória a Deus. Poderia dizer também que tem outras referências, né? Mas eu quero deixar que os irmãos reflitam nessa parte do Novo Testamento, que a necessidade da mudança interior é uma mudança de coração, é uma mudança de mente. Deuteronômio 10,16, enquanto que o judeu se preocupava com a questão da remoção do prepúcio no órgão genital masculino, Deus já no Antigo Testamento disse através de Moisés: vocês podem até remover o prepúcio e entrar em aliança, né? Ou seja, o crente pode até se batizar nas águas, mas tem que haver uma remoção do prepúcio não
da parte masculina, mas sim de quê? Removam, circuncidai o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Não seja incrédulo, permaneça cristão, peça ao Senhor graça. Essa é a necessidade do servo de Deus, de uma mudança interior, de uma mudança de vida, de uma mudança de coração. Ezequiel 36, Deus promete no Velho Testamento o que Ele iria realizar no Novo Testamento. Ezequiel 36, a partir do versículo 25 e 27. O que diz? Eu vou derramar água sobre vocês, água pura sobre vocês. Vocês vão ficar purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos. Eu vou purificar vocês. Continua. E dar-vos-ei o quê? Você pode fazer, agora, pintar e bordar na igreja. Você pode plantar bananeira, cantar, pregar. Mas o coração não é de ovelha, o coração ainda é de bode. Ainda não age como trigo, está agindo como joio. E aí Deus disse: eu vou colocar um coração novo, vocês vão aprender, o Espírito Santo vai estar dentro de vocês. Eu tirarei da vossa carne esse coração de pedra, e eu vou dar um novo coração, para que vocês possam guardar as minhas palavras. Não é algo assim como que é forçado. Deus não força ninguém. Deus diz: eu vou te dar poder, eu vou te dar graça, eu vou te dar o suporte. Vai, campeão. É isso que Deus determina para cada um de nós. Amém? Mas tem que ter uma mudança, e essa mudança tem que refletir o cristão. É esse odre velho tem que passar pelo processo para ser um odre novo. Porque o odre velho não consegue conservar o evangelho. Glória a Deus. O odre velho, ele até, como diz o pastor diz, que o problema dos vasos da atualidade, irmã Vilani, alguns, né, é que eles vazam, porque eles têm falhas no caráter, falhas em pecados, e mesmo em pecado eles ainda ministram no altar. E eles, até a palavra tem poder, conseguem alcançar, mas a vida deles não conseguem se salvar, porque eles são cativos de Satanás, cativos da própria natureza carnal. E é preciso romper, deixar de ser odre velho, e pedir ao Espírito Santo de Deus: muda este odre velho, e que eu seja um novo odre nesta noite. Diga amém. Sem mistura, sem conservante, sem fermento. Glória a Deus. Sem a prática do pecado. Claro que você não é perfeito, você peca, mas você é odre novo, você está se renovando dia após dia. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Diante do altar de Deus, no santo dos santos, no trono da graça, há acessibilidade, há poder que emana de Deus para te dar vitória em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Alguns irmãos já saíram assim da hora da pregação, não sei se estão com um problema, mas que Deus abençoe. Glória a Deus. Nós vamos orar nesta noite para que Deus fortaleça o corpo de Cristo. Eu quero orar pelo nosso irmão em Cristo que está aqui sentado. Vai sentar não, vai ficar aqui.